Bora lá, nação, para as últimas informações do Flamengo, analisando a imprensa esportiva, falando sobre De La Cruz, novos reforços do Mengão e também sobre a movimentação do mercado da bola. O Flamengo pode anunciar o De La Cruz a qualquer momento, já é do Mengão, né? Mas vai anunciar oficialmente. E também vamos analisar aqui a imprensa esportiva aí, falando sobre a chegada dos novos pacotão de reforço no Flamengo. Faz o seguinte, já chega explodindo o dedo no like. Se você ainda não está inscrito no canal, eu convido você a fazer parte, porque aqui todos os dias nós trazemos notícias e informações do Flamengo. Nos ajude, meus amigos, a bater 200 mil inscritos aqui no nosso canal. Nós somos uma família, aqui é Mengão, torcemos pro Flamengo juntos. Então nos ajude para isso, nós estamos pertinho para chegar nos 200 mil inscritos. Nos ajude a bater esses 200 mil inscritos, eu conto com todos vocês, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição, bora para as notícias do Flamengo. Com notícias do Flamengo, Pedro Henrique Torres chegando aqui também para falar desse mercado do Flamengo e de De La Cruz. Pedrão. Tudo bem, Glaucia? Um beijo para você, abraço aí para os amigos que estão no estúdio, também o pessoal que está acompanhando a gente de casa nesse Sport Center. Flamengo acelera, claro, as suas contratações para a temporada 2024, se reapresenta ali no dia 8 de janeiro no Ninho do Urubu, depois vai para os Estados Unidos. Então o Tite quer ter, claro, todo mundo à disposição para fazer um trabalho muito bem feito nesse início de temporada, não repetir o 2023 turbulento que prejudicou todo o andamento da temporada mesmo. Então o Flamengo encaminhou o De La Cruz, já tinha conversas muito adiantadas com ele no meio do ano, retomou agora esse papo e aí finalizou o acordo com ele. O que está acordado? Ele vai pagar a multa de 16 milhões de dólares, 78 milhões de reais junto ao River Plate, porque é ele, o De La Cruz, que vai rescindir unilateralmente com o clube argentino. Então o Flamengo vai bancar isso, mas quem paga é o De La Cruz. É um trâmite normal que acontece nesse tipo de negociação. O River não quis nem conversa, ou paga a multa ou o De La Cruz ficaria por lá. Então vai ser esse o procedimento. Ele ainda tem mais um jogo para fazer na Argentina pelo River, ali contra o Rosário Central na sexta-feira, e aí depois disso os trâmites iniciados, e aí ele pode ser anunciado até mesmo antes do Natal, é essa a expectativa. Assim como o Léo Ortiz, zagueiro atualmente no Red Bull Bragantino. O Flamengo se aproxima do que quer o Red Bull Bragantino, era entre 5 e 6 milhões de euros, as partes conversam, mas aí não à vista, um pagamento não à vista, como no caso do De La Cruz. Então aí o Flamengo se aproxima, quer também anunciar antes do Natal o Léo Ortiz, dar presentes para a torcida rubro-negra. O Léo Ortiz também fez força para atuar no Flamengo. Situação do Gustavo Scarpa mais difícil, tem que convencer o jogador a voltar ao futebol brasileiro. Ele também gosta muito de jogar na Europa, atuar por lá, era um projeto de carreira, de vida também. Então fica mais difícil essa situação. O Flamengo tenta aí, quem sabe, convencer esse atleta que pertence ao Nottingham Forest da Inglaterra, mas está emprestado ao futebol grego. E ainda nessa semana, Gláucia, vai ter uma conversa entre os representantes do Everton Ribeiro e também os dirigentes do Flamengo. O Flamengo oferece mais um ano, o Everton Ribeiro quer mais do que isso, pelo menos ali uns 2 anos. Então vão tentar chegar num acordo, ou então o Everton Ribeiro deixa o Flamengo depois de 6 temporadas, está desde 2017 vestindo a camisa 7 rubro-negra. É isso, Gláucia. Valeu, Pedrão, trazendo o noticiário aí do Flamengo, muito próximo de De La Cruz, também com a negociação andando por Léo Ortiz, zagueiro do Bragantino. De La Cruz deve ser o presente de Natal aí, Renato. Bom presente de Natal. E é o presente que a criança já tinha pedido pro Papai Noel já algumas vezes, né? Porque faz tempo que tá esse papinho de... Esse ano se comportou direitinho. Eu vou te falar, esse flerte aí tava demorando pra acontecer, viu? Qualquer coincidência com a vida do Fabrício. Enfim, tá aqui, o Flamengo tá aqui nem eu, atrás. Será que vai conseguir? Acho que o Flamengo vai ou não. Mas vamos lá. O De La Cruz, o jogador, como a gente já falou, é muito polivalente, né? Um cara que é um meio-campista, pode jogar mais adiantado, pode jogar pelo lado, pode ser até às vezes um segundo, terceiro homem de meio de campo. É um jogador com muita dinâmica, né? Um cara que faz o jogo correr, um cara que dá ritmo para o seu time. Como eu disse, para mim, antes da lesão que ele teve, que eu acho que foi uma temporada e meia atrás, mais ou menos, estava jogando num nível que era para sair para a Europa. De La Cruz já teve nível para pegar outras ligas da Europa e muito se falava nisso
antes dessa lesão que ele teve, que foi mais grave. O pós-lesão dele, ele caiu bastante, ele não conseguiu, e aos poucos ele vem retomando. A minha dúvida é só essa, se ele estiver bem, se ele conseguir retomar o nível que ele teve há umas 2, 3 temporadas atrás, é um jogador que, o problema é que no Flamengo quem que você tira pra colocar, né? Mas assim, é um cara que vai entregar muito, é um jogador, como eu falei, pode jogar mais pro lado, flutuando por dentro, tem uma bola parada muito forte, é um cara que o Flamengo já tem bons jogadores nesse sentido, então mais um cara que nos escanteios, nas faltas laterais, é um cara que bate muito bem na bola, tem uma batida bem interessante. Vamos ver, pelo que tudo indica, vai ser aí, em pouco tempo vai ser confirmada a contratação. E aí eu já estava falando com o nosso editor, talvez a gente faz uma análisezinha dele aí para mostrar pro rubro-negro como que joga, né? Às vezes não conhece tanto, é um cara mais conhecido, mas a gente vai trazer o que ele pode acrescentar. No mundo carioca, agora o Mercadão da Bola aqui no Jogo Aberto começa com o Flamengo. Bora! A história envolvendo o Flamengo e Nicolás de la Cruz começou no meio deste ano, mas só foi ter um fim no último sábado. As partes chegaram a um acordo depois de uma reunião que durou mais de 6 horas. E o meio-campista uruguaio será jogador do rubro-negro até dezembro de 2028. O clube carioca vai pagar cerca de 79 milhões de reais pelo atleta. Nesta que será a transferência mais cara de um estrangeiro na história do futebol brasileiro, superando os 63 milhões de reais pagos pelo próprio Flamengo, na compra do meia de Arrascaeta, e os 60 milhões de reais pagos pelo Corinthians, na chegada de Carlitos Tevez. De la Cruz começou a sua carreira no Liverpool do Uruguai. Foi negociado logo cedo com o River Plate em 2017, quando ainda tinha 20 anos. Pelos milionários, conquistou uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, 2 campeonatos argentinos, além de outros títulos. O Flamengo tentou a sua contratação no meio deste ano, mas o River não quis liberar o jogador para um concorrente na disputa pelo título da Libertadores. Até o momento, foram 211 jogos e 36 gols. O jogo de número 212 de la Cruz pelo River Plate será o seu último ato com a camisa dos milionários. No chamado Troféu dos Campeões, o River vai enfrentar a equipe do Rosário Central na próxima sexta-feira, jogo que marcará a despedida do uruguaio. O meio-campista é esperado no Ninho do Urubu no dia 8 de janeiro, data da reapresentação do elenco do Flamengo para a temporada de 2024. Desejo antigo da diretoria do Flamengo, o uruguaio vai encontrar alguns compatriotas em seu novo clube. Um deles é de Arrascaeta. E os números dos dois atuando juntos pela seleção uruguaia é bastante positivo. Nas 12 partidas em que dividiram o gramado, foram 8 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Um aproveitamento de 75%. Com a camisa celeste, De la Cruz soma 25 jogos e 5 gols marcados. Por respeito à sua história no River Plate, o Flamengo só vai anunciar oficialmente a contratação de la Cruz após o dia 22, data que marcará a sua despedida da equipe argentina. Tudo muito bem encaminhado. O De la Cruz é um jogador que é um sonho antigo do Flamengo. Não é a primeira vez que o time tenta a contratação desse uruguaio, que é bom de bola, articulador. Não é um fazedor de gols nato, mas sabe fazer gol de fora da área. É um cara que tem a bola parada, extremamente importante para o time do River Plate. E era disputado por muita gente, inclusive equipes da Europa. E vai ser legal acompanhar de um lado a Arrascaeta, de outro De la Cruz, jogando ali junto. Não só na seleção uruguaia, mas agora no Flamengo. E com o comando do Tite, ele pode ainda crescer mais, evoluir ainda mais como jogador. Você falou das características. É um jogador que começou jogando pelos lados do campo, hoje é um meio campista, às vezes ele pode até fazer de um segundo atacante pelo condicionamento físico, inteligência que ele tem jogando futebol. Acho que é uma das melhores contratações até esse momento, né, do Mercadão da Bola. Óbvio que daqui para janeiro as coisas vão se movimentar, os clubes vão se mexer atrás de contratações, mas o Flamengo começa muito bem com a contratação do De la Cruz. E é mais um nome num elenco muito forte. O
O Flamengo teve uma temporada decepcionante pela falta de títulos, talvez não competiu como deveria em algumas circunstâncias, perdeu a Copa do Brasil para o São Paulo e teve problemas de relacionamento, comissão técnica, jogadores com jogadores. E agora sim, parece que com o Tite termina a temporada de maneira mais tranquila, mais posicionado. E aí você escolhendo essas peças pontuais, o De La Cruz, para mim, chega para ser titular. Eu tô contigo, até pela qualidade que ele tem. O Flamengo vai ter competições importantes na temporada que vem. Eu acho que manter a regularidade em todas as competições, que a gente vai ouvir muito no começo da temporada, a questão de prioridades, né, dos clubes, principalmente que estão jogando aí Libertadores. Então o Flamengo, com a grandeza que tem e com a qualidade que tem dentro do elenco, eles vão ter que fazer, assim, das competições um jogo bem equilibrado. E outra coisa, tem que lembrar que tem Copa América, De La Cruz e Arrascaeta, se estiverem fisicamente bem, jogando, serão convocados. E aí o Flamengo pode perdê-los por até 9 jogos no meio do ano, o que seria um grande desfalque. É por isso que precisa de elenco, de substituições Exatamente. à altura, de você ter atletas que possam aparecer, jogar a qualquer momento, não é? Agora, outro que está sendo muito disputado... Vamos girando então, Bruno. Agora passamos pelo Cruzeiro, agora é hora do Flamengo. Outros grandes clubes aqui no Brasil e vamos com o Flamengo, agora com Pedro Henrique Torre. Eu não sei mais se o De La Cruz já foi anunciado ou não, confirmado ou não, Mari. O Pedro gosta de referências de séries. A gente estava falando de minissérie, de novela, de curta, de já vi até a corretora anunciando. Então, já teve story de corretora de imóveis. Que pé que tá, hein, Pedro? Tudo bem, Mari? Um beijo para você, beijo para Mari Pereira também, um abraço para o Bruno, um abraço para o Marra. Olha, não sei como é que dá para classificar essa situação do De La Cruz aí, porque mas faltam os trâmites ainda, né? Então, ainda não teve o season finale ali dessa temporada aí do De La Cruz, chamando de Arrascaeta, não, De La Cruz no Flamengo. De La Cruz é situação muito bem encaminhada. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, esteve no Uruguai nos últimos dias falando com o jogador e os seus representantes, deixando tudo bem certinho, porque é o De La Cruz que vai fazer o pagamento da multa, isso é um trâmite normal, porque ele que vai rescindir unilateralmente com o River. O River não aceitou conversa, então o Flamengo paga os 16 milhões de dólares à vista, que o River exige, né? E depois se acerta com o Liverpool do Uruguai, que tem uma fatia também do De La Cruz, e aí depois o De La Cruz assina com o Flamengo e pode ser anunciado, está nessa expectativa. Ele ainda deve jogar mais um jogo pelo River no dia 22, sexta-feira, então por conta disso fica essa questão aí, o Flamengo esperando um pouco mais sobre essa situação do De La Cruz. Não dá para cravar, mas está muito bem encaminhado. Quem está bem encaminhado também é o Léo Ortiz. O Flamengo se aproxima do valor desejado pelo Red Bull Bragantino. Então ali estava entre 5 e 6 milhões de euros, as partes vão se aproximando, aí não valor à vista, as partes negociam. O Léo Ortiz também fez força para jogar no Flamengo, então vão se encaminhando. O Flamengo, quem sabe, anunciar os dois antes do Natal. Além disso, Scarpa, o Flamengo ainda tenta ver a possibilidade de contar com esse jogador, convencê-lo a jogar no futebol brasileiro. E por último, o Everton Ribeiro, essa semana tem uma definição. Mais 2 anos é o que quer o Everton Ribeiro, 1 ano quer o Flamengo. Então fica aquela estica de corda para cá, para lá. Vamos ter algumas séries, alguns episódios para acompanhar. Mari. É isso daí, nação. Então tá aí as últimas informações do Flamengo. Assim que a gente tiver mais notícias, nós vamos trazendo para vocês aqui no nosso canal. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.